E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Ele jogou ela no chão e ela se transformou em uma serpente. Então ele fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Imediatamente ele estendeu a mão, pegou ela pela cauda e essa serpente se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Ele obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. E ele tornou a pôr a mão no peito. E quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, ele ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com ele e lhe disse, você não tem seu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na tua mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Pelo contexto da história, você já deve imaginar de quem o texto se trata. Aqui nós vemos o momento em que o Senhor fala com Moisés. Nós vemos o momento em que o Senhor entrega para Moisés o chamado dele para a vida de Moisés. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, nem de longe se parece com aquele Moisés que nós vemos lá na frente, que guiou o povo, que abriu o mar, que feriu a rocha, né? Nem de longe nós vemos aquele homem. Aqui nós vemos um homem completamente tomado de medo, de receio, né? de ânsias, né? Totalmente tomado pelo temor. Quando eu olho para esse texto aqui, como eu vejo a forma com que Moisés se sentiu, no momento em que o Senhor nos chamou, da mesma forma acontece conosco hoje também, uma vez que o Senhor nos chama. Qual o primeiro sentimento que bate à porta sempre que o Senhor fala conosco, sempre que o Senhor nos dá uma nova direção? Na grande maioria das vezes, o primeiro sentimento que bate à porta é o medo. Porque o novo nos assusta, o novo nos dá medo. Então, o primeiro sentimento que vem ao nosso encontro, quando nós recebemos um direcionamento novo, quando nós estamos diante de uma situação nova, quando nós estamos diante de um novo parecer, nós somos logo tomados pelo medo. Mas a pergunta que fica é, o que nós fazemos apesar do medo? O que Moisés fez apesar do medo? Porque sim, quando nós olhamos a história de Moisés, quando nós olhamos o contexto todo com o qual Moisés foi ali submetido durante toda a sua trajetória, nós vemos um homem que, apesar desse medo aqui, ele foi. Apesar do medo, ele foi. Por
que ele foi. Pelo mesmo motivo que hoje nós vamos também, apesar do medo. Porque a dependência do Deus ao qual nós servimos nos encoraja a ir. Quando o Espírito Santo é sobre nós, quando o Espírito Santo está conosco, nós somos tomados de uma coragem que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Nós somos tomados de uma intrepidez que muitas vezes nós olhamos e dizemos, nossa, mas só pode ser Deus mesmo, só poderia ser Deus mesmo, porque de mim mesma eu não teria tal capacidade. Não foi isso que Moisés falou? Senhor, mas eu não sei falar direito, eu não sei me expressar direito, não seria melhor o Senhor mandar uma outra pessoa? Moisés estava inseguro, Moisés estava tomado de medo, cheio de insegurança, mas a dependência do Deus ao qual ele servia o encorajou a dar o primeiro passo. E uma vez que você dá o primeiro passo, o próprio Deus se encarrega de nos dirigir no restante do trajeto. Foi isso que aconteceu com Moisés. E é isso que o Senhor faz com o seu povo hoje também, porque o mesmo Deus que operou na vida de Moisés, o mesmo Deus que direcionou Moisés, que direcionou aquele povo durante toda aquela trajetória, que deu sabedoria a Moisés para dirigir, direcionar, guiar aquele povo aqueles 40 anos no deserto, é o mesmo Deus que também nos dá sabedoria hoje. É o mesmo Deus também que nos capacita hoje. É o mesmo Deus também que nos chama hoje. E conforme nós vamos caminhando, nós vamos vendo, contemplando os sinais de que o Senhor está conosco. O que o Senhor fez aqui? O que Moisés falou para o Senhor? Senhor, mas e se eles disserem que não foi o Senhor? E se eles não acreditarem em mim? E se eles disserem, mas não foi Deus que te chamou, não foi Deus que falou com você, não foi Deus que apareceu para você? Aí o Senhor falou o quê? Eu vou te dizer o que você deve fazer. Esse sinal, esse sinal, esse sinal. E quando nós vamos para esse texto aqui, nós vemos lá na frente um Moisés tomado pela intrepidez que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Porque conforme nós damos o primeiro passo, lançados na dependência do nosso Deus, nós vamos provando de milagres, nós vamos provando de provisão, nós vamos provando da fidelidade do Senhor, nós vamos provando dos sinais, e os sinais, e os sinais, porque os sinais seguem os que creem, os sinais seguem. Então nós vamos provando, e a cada novo sinal que a gente prova, isso vai nos dando cada vez mais segurança e confiança de que o Senhor está assim conosco. Esses sinais fortalecem a nossa confiança em Deus. Mas quando nós lemos aqui, mesmo depois do Senhor dizer, Moisés, mas você vai transformar a vara numa serpente, mas Moisés, você vai colocar a mão no peito e ela vai sair leprosa, depois você vai botar a mão no teu peito e ela vai estar curada. E se mesmo assim eles não acreditarem, você vai transformar a água em sangue. Mas ainda assim, Moisés pede que o Senhor envie uma outra pessoa que fale por ele. Que fale por ele. E aí o momento em que o Senhor dirige a Moisés, o seu irmão. E quando nós vemos aqui, nós vemos um momento em que Deus se ira com Moisés, porque mesmo ele lhe dando garantias, mesmo ele lhe passando a segurança de que ele estaria com ele, de que os sinais o seguiria, de que o Senhor que o estava chamando seria fiel em comprovar para aquelas pessoas que Deus era assim com ele. Mas mesmo assim Moisés teme e pede uma outra pessoa. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que se nós simplesmente não nos lançarmos, se nós simplesmente não confiarmos no nosso Deus, se nós simplesmente não nos lançarmos à dependência dele por fé, nós não conseguimos ir. Se nós não nos lançarmos por fé, nós não conseguimos dar um passo sequer. E isso é um fato. Porque quando nós falamos de chamado, quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de vida com Deus, nós estamos falando sobre Ele e não sobre nós. É mais sobre Ele e menos sobre nós. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma. Mas quando o Senhor está no jogo, quando o Senhor está conosco, Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele nos provê, os sinais nos seguem. Foi isso que aconteceu com Moisés.
Mas mesmo o Senhor se irando naquele momento por Moisés, não, aqui diz o que? No versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? O Senhor fica chateado com Moisés. Poxa, Moisés, eu estou te dizendo que o que eu vou fazer, eu já fiz aí para você ver. Eu vou fazer o que eu fiz agora para você na frente das outras pessoas, para que elas acreditem que eu sou com você. Mas ainda assim, Moisés teme, não, Senhor, mas envia outra pessoa, eu não tenho segurança em falar. E aí Deus vai lá e envia outra pessoa. E Deus fala com Moisés e Moisés fala para Arão e Arão passa a mensagem. E se você ler o texto posterior, você vai ver que depois desse momento aqui, Moisés volta para o Egito e é onde começa o ministério de Moisés. E aí o ministério de Moisés não para mais. Não para mais. E quando nós olhamos para isso daqui, nós vemos que uma vez que o primeiro passo é dado em fé, em dependência, na dependência de Deus, não tem mais como parar, não é mais possível parar, porque uma vez que o Espírito Santo tem liberdade para operar em nós e através de nós, não é mais possível parar. Uma vez que essa obra começa, uma vez que nós nos permitimos dar esse primeiro passo, não tem mais como voltar atrás. E não por obrigação, mas por prazer. Porque uma vez que você prova da presença e do prazer da presença e do prazer em viver o chamado de Deus para a tua vida, você não quer mais outra vida para você, porque Ele se torna o nosso prazer, o prazer dos prazeres, e nenhum outro prazer que outrora nós conhecíamos se compara ao prazer da presença de Deus na nossa vida. E uma vez que nós provamos disso, nós não queremos mais voltar. Uma vez que nós damos o primeiro passo, Ele se encarrega de não nos permitir parar. Porque chamado é tudo sobre Ele, vida com Deus é tudo sobre Ele. Caminhada com Cristo é tudo sobre Ele. É sobre Ele e nada sobre nós. No início nós vemos aqui um homem completamente tomado pelo medo, e quando nós olhamos o restante da trajetória de Moisés, nós vemos um homem intrépido. Nós vemos um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que falava com temor a Deus. Um homem que falava e as pessoas ouviam. Porque é isso que Deus faz. Se Ele chama, Ele prepara. Se Ele chama, Ele se encarrega de usar. Não é isso que o Senhor falou? Moisés disse: Senhor, mas eu nunca tive facilidade para falar, eu nunca soube falar bem, nem no passado, nem agora. Eu não consigo. E o Senhor falou o quê? Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor, agora pois vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Dependência de Deus. Se jogar na dependência dEle, confiar que Ele é fiel para nos suprir, confiar que Ele é fiel para nos dizer o que fazer, para nos direcionar, para nos mostrar, para nos sustentar, para nos prover, para nos forjar daquilo que nós precisamos. E é claro que assim como Moisés, quando nós nos deparamos com esse novo de Deus, quando nós nos deparamos com o direcionamento de Deus para nós, o primeiro impacto que nós temos é de sentir medo, é de se assustar, é de se perguntar: mas como que isso vai acontecer? Como que vai proceder? Como que eu vou lidar? Como que a minha vida de hoje vai se ajustar a isso? Como que os meus sonhos vão se ajustar? Os meus projetos vão se ajustar? E o primeiro impacto que nós temos é o quê? Medo, receio, porque o novo nos assusta. O novo nos assusta porque é da nossa natureza querer ter o máximo de controle das coisas que nos acontecem, daquilo que vai nos acontecer, daquilo que pode nos acontecer. Nós queremos estar preparados, nós queremos prever tudo. E quando se trata de vida com Deus, de caminhada com Cristo, de chamado, de propósito, é completamente o oposto. Porque a fé é isso. A fé é o oposto da nossa lógica. A fé, ela trabalha no oposto daquilo que a nossa mente, o nosso eu trabalha. Nós gostamos de estar no controle. Mas quando se trata de chamar de propósito de vida com Deus, tudo que nós não temos é o controle da nossa vida. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida para Ele, o controle passa a ser dele.
E uma vez que nós fazemos isso, nós não poderíamos estar tomando a melhor decisão, porque uma vez que o Senhor toma o controle de fato da nossa vida, Ele se encarrega de tudo. Ele se encarrega de cuidar de nós. Ele se encarrega de prover para nós aquilo que nós precisamos. Nós só precisamos nos lançar na dependência dEle. Moisés temeu. Ele temeu, sabe por que ele temeu? Pelo mesmo motivo que hoje nós tememos. Ele temeu porque de cara ele olhou para si, de cara ele olhou para a sua própria capacidade, e quando nós olhamos para nós mesmos e tentamos encaixar os propósitos de Deus, a lógica de Deus na nossa lógica, é algo que simplesmente não dá para encaixar. Então de cara ele olhou o quê? Para si, para a sua capacidade humana, para a força do seu braço. E chamado não se trata da força do nosso braço, propósito não se trata da força do nosso braço, ministério não se trata da força do nosso braço, mas se trata de nos apoiarmos, de nos sustentarmos na força do Deus ao qual nós dizemos servir. Caminhada com Deus é isso, chamado de Deus é isso, propósito é isso. E uma vez que nós conseguimos entender isso, tudo se torna mais leve, tudo se torna melhor. E aí que entra aquela palavra de Jesus: entrega para mim esse fardo, recebe o meu que é leve. Entrega para mim os teus anseios, recebe o meu fardo, me entrega o controle, me deixa tomar o controle, me deixa estar no controle. Eu cuido de você. Ou você acha que eu sou um Deus irresponsável que lhe chamaria e não cuidaria de ti? Ou você acha que eu sou o quê? Não sou homem para mentir, não, e muito menos filho do homem para se arrepender. Se eu chamei, eu cuido. Se eu chamei, eu preparo. Se eu chamei, eu capacito. Se eu chamei, eu protejo. Se eu chamei, eu alimento. Se eu chamei, eu direciono, eu mostro o caminho que você tem que seguir. Moisés, independente de você saber falar ou não, eu é quem vou te dizer o que você vai falar. Eu é quem vou te usar. Moisés, não se preocupa se não acreditarem que fui eu que falei contigo, que fui eu que te chamei, que sou eu que estou falando contigo aqui nessa sarça ardente. Eu vou mandar sinais que comprovem que eu sou contigo, que fui eu quem te chamei, que foi você quem eu escolhi para essa obra. Esse mesmo Deus que usou Moisés, esse mesmo Deus que preparou Moisés, esse mesmo Deus que capacitou Moisés ali, sinal após sinal, desafio após desafio, prova após prova, dificuldade após dificuldade, deserto após deserto, esse mesmo Deus que sustentou o seu servo é o mesmo Deus que sustenta os seus servos hoje. Esse mesmo Deus que sustentou o seu povo é o mesmo Deus que sustenta os seus hoje. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele permanece sendo um Deus Abba, Pai, que cuida, que direciona, que alimenta, que se preciso for faz maná cair do céu, que se preciso for faz provisão surgir de onde você menos poderia imaginar. Porque Ele é fiel e Ele tem responsabilidade com a sua palavra. Ele tem responsabilidade com os seus ungidos. Ele tem responsabilidade com aqueles a quem Ele chama, a quem Ele escolhe. Ele tem responsabilidade com o seu povo. Mas para isso nós precisamos crer nele. Para isso nós precisamos nos permitirmos nos lançar na dependência dele. Muitas vezes estamos falando de um processo que pode durar pouco, que pode durar muito, porque precisamos nos desintoxicar de nós mesmos, dessa dependência de nós mesmos, dessa dependência da força do nosso próprio braço, da força do nosso próprio eu, de querer resolver as coisas por nós mesmos, de querer tomar a frente das coisas e resolver as coisas da forma que a gente acha que tem que ser, e não. Quando se trata de vida com Deus,
O nosso eu fica de lado quando se trata de vida com Deus. A nossa carne fica de lado quando se trata de vida com Deus. A nossa mentalidade humana, limitada, carnal, pecaminosa, incrédula, ímpia, idólatra, ela fica de lado. E uma vez que nos lançamos na dependência dele, nós provamos de realidades que antes nós nem sequer imaginávamos. Provavelmente quando Moisés recebeu aquele chamado, ele não imaginava quantas coisas ele iria viver. Quantas coisas extraordinárias o Senhor faria viver. E conforme ele deu o primeiro passo, e deu o segundo, e deu o terceiro, e foi se lançando, e lançando, e lançando, o Senhor foi mostrando para ele, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te usando, te usando, te usando. E ali ele vai crescendo, 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 até se tornar o Moisés que nós lemos na Bíblia. Que nos lancemos na dependência dele. Que apesar de nós mesmos nos lancemos sobre os cuidados do nosso Deus, ele é fiel para nos sustentar. Ele é fiel para cuidar de nós, ele tem um compromisso com a sua palavra. Então, se ele nos deu uma palavra, ele é fiel e mais do que fiel para sustentar essa palavra. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos, assim como Moisés, nos lançar na dependência dele e confiar que ele é conosco, porque ele é. Se ele disse que seria, então ele é. Só precisamos permanecer nos lançando na dependência dele e em fé, confiando no Deus, na palavra que ele nos entregou. Porque o nosso Deus é digno de confiança, porque ele nunca abandonou o seu povo, nem mesmo muitas vezes quando o seu povo merecia. E esse mesmo Deus que nunca abandonou o seu povo, nem mesmo muitas vezes quando o seu povo não merecia, é o mesmo Deus que não nos abandonou hoje, nem mesmo muitas vezes quando nós não merecemos. Ele é fiel. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel para nos sustentar. O nosso Deus é fiel para nos capacitar. O nosso Deus é fiel para nos suprir. O nosso Deus é mais do que fiel para confirmar a sua palavra na nossa vida. Nós só precisamos estar perto dele. Nós só precisamos nos lançar sobre ele, que o resto ele se encarrega de fazer.